Hoje nós vivemos uma realidade em termos de ensino que o pastor Antônio Gilberto, um dos maiores teólogos da Assembleia de Deus, um homem catedrático, ele disse assim que se as igrejas, se elas se preocupassem mais com o ensino, se a realidade do ensino nas igrejas, ele falando de escola bíblica, fosse outra, a realidade das nossas igrejas seria outra, E é importante a gente persistir no ensino, Nós vamos ter uma igreja forte na medida que nós fortalecemos os nossos conhecimentos, tá bom? E nessa manhã eu creio que vocês vieram aqui para aprender, ok? Obrigado por vocês que estiveram aqui, saíram da tua cama. Eu sei que não é fácil no domingo de manhã, E a gente só faz escola bíblica com a presença de vocês. Deus abençoe. Nós vamos estudar nessa manhã o livro do Êxodo, propriamente no capítulo 3, versículo 13 e 14. O tema desse estudo é o Eu Sou. O Eu Sou, Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14. Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Moisés a Deus: Quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhe direi? Versículo 14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, enviou-me a vós. Ok? Queridos, repita comigo assim: El Shaddai, Todo-Poderoso. Mais uma vez: El Shaddai, Todo-Poderoso. O termo El Shaddai é um dos termos, um dos nomes que Deus tem, que designa o tamanho de Deus, a proporção de Deus, ou seja, o Todo-Poderoso. É interessante que quando Deus ele chama Moisés, a primeira coisa que ele pede para Moisés, Deus ele tem uma missão para Moisés. Deus vai começar a se relacionar com Moisés daqui para frente. Mas Deus ele tem uma preocupação em estabelecer alguns princípios para aqueles que vão servir a ele. E a primeira coisa que ele fala para Moisés, ele fala assim: Moisés, Moshe, tira as suas sandálias. Por que Deus pede para Moisés tirar a sandália? Porque a sandália ela representa a plataforma, a sustentabilidade do homem. Você imagina tirar a sandália no Monte Sinai, um lugar de quase 50 graus, pedras rochosas, mas Deus está estabelecendo para Moisés princípio: Moisés, a sua estabilidade, a tua base daqui para frente vai ser o Eu Sou, ok? Agora, há uma preocupação visível nas palavras de Moisés em relação a explicar para o povo hebreu quem era Deus, porque a preocupação aqui no texto ela é visível. Eu vou falar em nome de quem para os hebreus que eu estou buscando esse povo? O texto deixa visível a preocupação de um homem. Isso é natural, é natural nosso, porque aliás é uma preocupação nossa de nós queremos explicar Deus para as pessoas. Nós temos isso conosco.
Porque, como seres humanos, nós temos necessidade de entender as coisas. Nós temos necessidade de querer compreender. Aliás, nós passamos muito tempo tentando explicar para as pessoas quem é Deus. Tentamos explicar a existência de Deus. O interessante é que tem uma analogia, uma história, que diz que um professor de física, ele estava dando aula, uma classe repleta de alunos, e esse professor, no meio da aula, ele começa a achincalhar Deus. Era um professor ateu, e ele vai dando aula e achincalhando Deus, e em certo momento ele fala assim: eu não acredito como é que uma pessoa pode acreditar num ser supostamente Deus, e a gente não consegue explicá-lo. Como é que um ser humano consegue crer numa divindade que não tem explicação? E na classe havia um aluno cristão, e na medida que ele ia achincalhando, o aluno levantou a mão e disse: professor, o senhor não acredita em Deus? Ele: não. Como que eu vou acreditar em alguém que eu não posso estudá-lo, que eu não posso provar que ele existe? O aluno diz assim: professor, eu posso fazer uma pergunta, uma outra? Ele diz: sim, pode. O senhor acredita na luz? Aí o professor fala assim: é óbvio, a luz nós podemos estudá-la, nós podemos compreender a luz. Aí o aluno pensativo fala assim: eu posso fazer mais uma pergunta? Professor: sim. O senhor acredita na escuridão? Aí o professor fala assim: acredito. Mas aí o aluno olha para ele e fala assim: mas a escuridão a gente não pode estudá-la. Aí o professor encara ele: nós não podemos estudar a escuridão, professor, porque a escuridão ela não existe. A escuridão ela é a ausência de luz. E o professor estarrecido, ele fala: posso fazer mais uma pergunta, professor? Aí o professor fala assim: sim, pode. O senhor acredita na maldade? O professor: sim, eu acredito na maldade. Mas professor, o senhor pode estudar a maldade? E o professor, já desconfiado, fala assim: eu acho que não. Sabe por quê, professor, que o senhor não pode estudar a maldade? Porque a maldade ela não existe. A maldade ela é a ausência de Deus. A maldade no mundo ela é a ausência de Deus. Agora, se a maldade é a ausência de Deus, o contrário também vale. Ok? Presta atenção. Se a maldade é a ausência de Deus, o contrário também vale. A presença de Deus, ela vai gerar então em mim o bem. Sim ou não? Se a maldade é a ausência de Deus, se eu tiver Deus em mim, ele vai gerar em mim bondade, amor, misericórdia. Agora, pensa comigo. Por que tem pessoas que são feridas, existem pessoas que são traídas, e ao longo do tempo, ela não consegue superar isso, porque ela não consegue trocar a desconfiança por outra coisa? Porque na medida que você é traído e você não consegue tirar isso dentro de você, e aí eu recorro à Bíblia, eu vou me refutar a Bíblia, porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Então, se eu não encher o meu coração de amor, de bondade, de benignidade, eu não consigo lançar fora o medo. A mesma coisa acontece com a luz. E a Bíblia diz que luz e trevas não habitam no mesmo lugar. Então, se eu quero falar de Deus,
Se eu quero explicar Deus, você concorda comigo que não vai ser falando de Deus? Moisés, ele queria explicar Deus para as pessoas, e aí ele, na visão, na condição humana dele, ele está preocupado, mas eu vou falar em nome de quem? Ora, Deus tinha N opções para dar para ele. Aliás, ele poderia ter falado, fala que o El Shaddai vai mandar buscar o povo. Mas Deus não está preocupado em explicar para nós a sua existência. Que aliás, quando nós tentamos provar que Deus existe usando palavras, é um erro muito grande. E o interessante é que existe um homem, né, um teólogo alemão chamado Paul Tillich. O que Tillich disse? Tillich disse assim, olha, Deus ele não existe. É um teólogo, um homem reformado, um homem graduado. Ele disse assim, Deus ele não existe, porque tudo que existe tem começo e tem fim. Moisés queria explicar um Deus, no entendimento dele, e aí ele não consegue, porque ele quer explicar alguém que tem início e tem fim. Aí Tillich fala assim, Deus não existe, o que existe é o homem. Por quê? O homem é a existência, Deus é a essência. Toda a existência ela emerge da essência. Ou seja, tudo que existe tem um princípio e tudo que existe tem um fim. Agora, Deus não tem princípio e Deus não tem fim. Porque Deus ele é o princípio e Deus ele é o fim. Ou seja, ele é transcendente. Então nós queremos explicar Deus com palavra, que é o que Moisés queria fazer, nós não vamos chegar em lugar algum. Mas qual a melhor forma de eu explicar que Deus existe? É através da bondade. Porque na medida que as pessoas verem a bondade na minha vida e na tua vida, elas começam a enxergar o tamanho de Deus. Agora, quando eu falo de essência, que é Deus, e de existência, que é o homem, é interessante que a afirmação de Tillich, ela tem sentido. Por quê? Se você vier para Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Quem é o princípio? É Deus, ok? É o ômega. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, os céus e a terra são coisas existentes. Assim como nós também somos seres humanos existentes. Então tudo emergiu da essência que é Deus. E quando eu falo de essência e de existência, me vem à mente uma filosofia chamada existencialismo. O que é existencialismo? É uma corrente filosófica. Essa corrente filosófica ela diz o seguinte, que o homem passou a existir, ok? A partir do nada, e na medida que o homem foi evoluindo, ele desenvolveu a sua essência. Ora, isso é um absurdo. E quem desenvolveu essa corrente de filosofia chama Jean-Paul Sartre. É um filósofo francês ateu. Por que isso é um absurdo? Porque isso nega a criação de Deus. Quando ele diz que o homem apareceu do nada,
E na medida que ele foi desenvolvendo, ele foi criando a sua essência. Sabe o que ele está fazendo com a Bíblia? Ele está desacreditando a Bíblia. Por quê? Porque quando você vai para a Bíblia, para o Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, a Bíblia diz assim: disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ok? Aí o 27 diz assim: criou, pois Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Igreja, que imagem é essa? Que imagem é essa que Deus criou em nós? Ora, é fácil. São os atributos morais. Então, quando Deus criou, a essência criou a existência, que somos nós, Ele colocou em nós atributos morais. Quais são? Amor, bondade, fidelidade, misericórdia. Então, quando eu pego a corrente filosófica de Sartre, eu estou negando a criação de Deus, que o ser existente se desenvolveu e ele em si descobriu a sua essência, ou seja, vamos pôr Deus de lado. Isso é de cunho ateu, tá? Existencialismo é de cunho ateu. Agora, sabe qual é o problema? É que nós queremos entender Deus na nossa dimensão. Nós queremos compreender Deus na nossa dimensão. Por exemplo, se você for para João capítulo 8, versículos 52 e 53, a Bíblia diz assim: disse-lhe os judeus, agora sabemos que tens demônio, tá? Isso é os judeus falando para Jesus, os fariseus. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar as minhas palavras, nunca provará a morte. Porventura és tu mais do que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas que morreram? Quem tu pensas que é? Qual é o entendimento dos judeus sobre Deus? Que entendimento que os judeus tinham sobre Deus? Quando eles queriam trazer a imagem de Deus, eles diziam assim: é o Deus de Abraão, é o Deus de Elias, é o Deus de Jacó. Ou seja, era comum para os judeus eles assimilar Deus com alguma coisa que existia, porque Elias, Abraão, Jacó eram homens que existiam. E aí no entendimento deles, o Deus tinha que ser atrelado a alguma coisa que existe. E qual é a resposta que Jesus dá para eles? João capítulo 8, versículo 58. Diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu vou repetir. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, antes que Abraão existisse, eu sou. Você consegue entender? Jesus desvencilha aqueles homens de Deus. Jesus está dizendo assim: Deus não existe porque Ele é Deus de Abraão, Ele é Deus de Jacó. Porque antes da formação de todos esses homens, eu já existia. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Olha que interessante. A Bíblia nos ensina a pedir, sim ou não? Se você for para João capítulo 8, versículo 58, Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Aí o 8 diz assim: pois todo que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate
se abre. Ou seja, quando nós pedimos, nós desarmamos o mundo espiritual. Quando você pede, você desarma o mundo espiritual. Agora, o interessante é que nós invertemos. Ao longo dos tempos, ao invés de nós continuarmos pedindo, que foi o que Jesus ensinou, nós invertemos as coisas. Nós começamos a ordenar. Jesus nos ensina a pedir e nós invertemos, nós começamos a ordenar. E você quer ver que interessante? Que a ordenança, ela não é de baixo para cima. A ordenança é de cima para baixo. Não sou eu que ordeno para Deus, é Deus que ordena a bênção para baixo. Isso é bíblico. O Salmo 136, versículo 3 diz assim: como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ok? Porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Quem é que ordena a bênção? O Senhor, não somos nós. Quem ordena não segue os princípios, mas estão ensinando os cristãos a ordenar para Deus. Ora, quando eu começo a ordenar para Deus, eu estou quebrando princípios. Que princípios são esses, irmão João? Primeiro, humilhar-se. Segundo, orar. Terceiro, buscar. E quarto, converter-se. Sabe aonde está isso? 2 Crônicas 7, 14. Qual a condição para Deus renovar a vida daquele povo de 2 Crônica? Se o meu povo que me busca, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter. Tem princípios. E a gente quer quebrar esses princípios, ordenando para Deus o que Ele tem que fazer para a gente. Ora, é fácil? Se eu ordeno para Deus, eu não preciso passar por nenhum desses princípios. Eu não preciso me humilhar. Eu não preciso mais orar. Eu não preciso mais me converter. Eu posso pôr o dedo para cima e falar: Deus, o Senhor tem que fazer porque me ensinaram que eu tenho que ordenar o Senhor fazer. E é assim que a gente vem fazendo. E às vezes a gente não vê acontecendo, por quê? A ordenança que era para vir de cima, nós estamos tentando mandar ela de cima para baixo. Você consegue entender, igreja? Quem está entendendo, diga amém. Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Vocês estão vivos aí? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Assim fica melhor. Muito bem. Outra coisa que nós entendemos mal, a gente pensa que Deus está atrás de adoração. É muito comum nós acharmos que Deus está atrás de oração. Aliás, atrás de adoração. Irmão João, mas Deus não está atrás de adoração? Não. Deus não está buscando adoração. Deus está buscando adoradores. Porque nem toda adoração sai de adoradores. A gente imagina na nossa concepção que Deus ele precisa de adoração. Não. Deus precisa de adoradores. Aliás, a mulher lá da beira do poço, ela entrou no embate com Jesus sobre isso. Jesus falou: olha, mulher, vai haver um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Agora, interessante que isso é verdade, porque quando você vai para Marcos capítulo 5, verso 6, a Bíblia nos ensina que nem toda adoração sai de adorador. Você quer ver isso? Marcos 5, versículo 6.
Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele. Prostou para quê? Para adorar. Quem foi que correu? O endemoniado de Gadareno. Você consegue perceber que o endemoniado também consegue se dobrar para adorar? Ok? Marcos 5,6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele. Agora, nem toda adoração ela é sincera. Jesus ele diz assim em Mateus capítulo 15, versículo 8: esse povo me honra com os lábios, ok? Mas o seu coração, porém, está longe de mim. É muito possível eu adorar a Deus com os lábios, mas o meu coração está distante de Deus. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com vocês. Então, Deus não está atrás de adoração. Deus ele está atrás de adoradores. Isaías vai dizer isso também. Aliás, Isaías disse antes que Jesus. Isaías 29, versículo 13, Isaías diz assim: Por isso o Senhor disse, : pois que este povo se aproxima de mim, e como a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o teu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homem, aprendidos de cor. Sabe o que Isaías está dizendo? Vocês estão decorando oração, gente. Isaías estava dizendo para aquele povo: vocês estão decorando oração. Deixa eu dizer uma coisa sobre oração. Eu passei um bom tempo estudando sinônimos, preocupado em ter orações bonitas, com uma boa erudição. Eu me preocupei muito com isso durante um bom tempo. Eu me preocupava com sinônimos na hora de orar, na hora de falar. Eu tinha preocupação com as pessoas que eu estava ouvindo a minha oração, se eu ia agradá-las ou não. Ok? Isso são métodos que nós usamos. Isso é bom? É bom, desde que a sua intenção não fique só nisso. É bom a pessoa orar correto, né? Uma boa colocação de português, não tenho nada contra isso. Mas a questão é se nós ficarmos só nisso. Por quê? Eu tinha uma boa oração, mas quando eu olhava para dentro de mim, eu via que dentro de mim eu tinha algumas coisas que eu não tinha consertado, como eu consertei a minha oração. Porque às vezes nós fazemos oração bonitas, mas às vezes há coisas dentro de nós que não são tão bonitas, e que a gente mexe no que é de fora, mas às vezes a gente não está disposto a mexer naquilo que está dentro. Sabe por quê? Porque o que está dentro ninguém vai ver. Então eu conserto o que está fora, e dentro eu não me preocupo. Então durante um período eu me preocupava tanto com a oração, que chegou num tempo que o Espírito Santo de Deus falou assim: cara, você está arrumando por fora, mas por dentro tem muita coisa para arrumar. Porque quando eu olhava para dentro de mim, ainda tinha amargura, ainda tinha inveja, ainda tinha rancor, ainda tinha falta de perdão. E a gente faz isso sem perceber. Às vezes a gente arruma a casa por fora, mas dentro precisa ser consertado. Então quando Jesus fala assim: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, ele está dizendo sobre isso. Agora, eu mudei a minha forma de orar. Aliás, hoje eu quase não oro, eu choro mais do que oro. Hoje eu passo a minha oração quase todo o tempo chorando. E quando eu comecei a chorar mais do que usar belas palavras, eu percebi que o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar muito mais na minha vida do que antes. Porque o choro, ele revela a minha miséria. Quando você chora na presença de Deus, e isso é bíblico, que a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração
contrito e quebrantado. Qual a melhor forma de uma pessoa mostrar que está contrito? É chorando. E chorar, meu irmão, é uma das coisas que poucas pessoas conseguem simular. Aliás, ninguém consegue simular um choro. Quer ver um exemplo? Eu vou levantar a mão, vocês todos vão começar a chorar. Começa a chorar. Você não faz isso. Porque o choro, ele vem da alma. Então Deus te entende mais quando você está chorando do que quando você está usando palavras vazias. E às vezes nós usamos palavras vazias para que as pessoas em volta compreendam que nós estamos sintonizados com Deus. Mas às vezes Deus não está nem olhando para a palavra, Ele está indo lá no teu coração. E o que tem dentro do meu coração? É isso que importa para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Muito bem. Irmão João, qual é o tamanho de Deus? Ora, Moisés queria dar explicação para o povo sobre Deus, porque ele queria dimensionar Deus. O Egito tinha muitos deuses, gente. Ele falou, mas Senhor, eu vou chegar lá, vou falar em nome de quem? Ele deve ter pensado assim, lá tem Deus enorme, eu preciso falar que no mínimo o Senhor é maior do que o maior deles. Então nós temos essa preocupação. Qual é o tamanho de Deus? Um menino, certa vez, é uma ilustração, ele disse assim, pai, qual é o tamanho de Deus? Se uma criança pergunta para o pai, qual é o tamanho de Deus, pai? E o pai, sem jeito, não sabia como explicar, ele olha para o céu, aí o pai vê um avião, fala assim, olha filho, Deus é do tamanho daquele avião. Aí o menino olha para cima e fala assim, mas pai, é muito pequeno. Aí o pai pensou, falou, vem aqui, vamos sair comigo. Colocou o menino no carro, levou para o aeroporto, desceu, foi na plataforma, aí mostrou um avião estacionado, aí ele fala assim, filho, dá uma olhada ali, Deus é do tamanho do avião. Aí o menino olha e fala assim, pai, Deus é grande. Deus é grande, pai. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que o tamanho de Deus, para mim e para você, não é aquilo que as pessoas vão dizer para nós em palavra que Ele é. Sabe qual é o tamanho de Deus na minha vida? O que determina o tamanho de Deus na nossa vida? É a distância na qual nós nos colocamos dele. Então não são as palavras das pessoas, não são, por exemplo, as tuas palavras que vai convencer as pessoas do tamanho de Deus. É a distância que as pessoas vão ver Deus na tua vida. Como é que as pessoas veem Deus na minha vida? Pela minha eloquência, pelo meu conhecimento bíblico? Não! É pela distância que elas veem Deus na minha vida. É por isso que quando Deus criou o homem, Ele colocou nele os atributos morais. Porque os atributos de Deus, a bondade, o amor, a benignidade, a paciência e a misericórdia, que às vezes nós não temos, é isso que vai mostrar se Deus está perto de nós ou se está longe. Não é o muito falar que nós vamos convencer as pessoas. Porque a gente às vezes quer convencer as pessoas que Deus existe por palavra, a gente lê de Gênesis a Apocalipse, mas quando as pessoas olham para a nossa vida, elas não vê Deus perto da gente, elas vê um Deus distante. Por que às vezes nós não conseguimos ganhar nossos familiares? A gente tem dificuldade para ganhar nossos familiares, porque às vezes eles olham para nós, eles não vê Deus perto da gente, ele vê um Deus muito distante lá no céu. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Muito bem. E o interessante de tudo isso é que a Bíblia diz assim, as vossas iniquidades, elas fazem separação entre vós e Deus. Agora, se as iniquidades de Deus ela faz separação entre nós e Deus, o contrário também é verdade. Sim ou não? A bondade, o amor e a misericórdia, o que ela faz?
Veja bem, a iniquidade, ela faz separação. A bondade, o amor e a misericórdia que ela faz, ela atrai Deus. Então, ao ponto que um retrai, o outro atrai. Agora, pense comigo. Se a bondade de Deus revela Deus em mim, você pergunta assim, irmão João, então o que eu tenho que fazer para mim ser um homem de Deus e uma mulher de Deus? Ora, se a bondade e a misericórdia vai colocar Deus na minha vida, as pessoas vão ver isso, como é que eu faço para mim ser um homem ou uma mulher de Deus? Deixa eu te falar como é que você faz. Deixa eu te contar uma ilustração. Aliás, eu já contei aqui, eu vou contar de novo para ilustrar isso que eu quero dizer. Uma certa vez eu estava na estrada, aí eu parei o carro ao lado de um mendigo, de um andarilho de estrada. Aliás, o Espírito Santo já havia me dito onde eu estava hospedado. O Espírito Santo falou, leva um lanche, faz um lanche no hotel onde eu estava, toma teu café e faz um lanche, leva no teu carro, você vai encontrar alguém. Eu fiz um lanche, coloquei do lado do banco do passageiro, estava vindo na estrada e eu encontrei um andarilho. Eu já sabia que eu ia encontrar alguém. E eu parei ao lado daquele andarilho com o objetivo de entregar para ele o lanche, para ele comer. Eu já sabia que eu ia encontrar alguém. E aí eu paro o carro e a minha intenção era entregar o lanche para aquele homem e ir embora, seguir meu curso. Aí eu abro o vidro, falei, o senhor está com fome? Ele disse, sim, estou com fome. Falei, eu tenho um lanche para o senhor, dei o lanche, não desliguei o carro, isso com o vidro passageiro do lado aberto. Falei, você quer água? Ele falou, quero água. Eu dei água para ele. E aí eu pensei que encerrava ali, né? Aliás, o Espírito Santo só mandou para me entregar a comida. Você vai encontrar alguém, você vai entregar um lanche. Aí aquele homem comendo o lanche, ele falou assim, como é que você chama? Eu digo, João. Ele falou assim, seu João, eu estou andando, já faz tempo aqui, estou vindo lá do lado de Jacareí. Isso foi aqui em Bom Jesus dos Perdões. Eu estou com minhas pernas doendo. O senhor não me daria uma carona? Olha, não é difícil dar uma carona para uma pessoa, desde que ela não esteja com um saco enorme nas costas, sujo, e num fedor, um mau cheiro insuportável, né? O homem estava no mau cheiro, o homem estava sujo, cascudo, sujo mesmo. É um andarilho, é uma pessoa de rua. Aí quando ele fala assim, o senhor não me dá uma carona? Eu tentei me esquivar, mas aí o Espírito Santo de Deus trouxe Deuteronômio 8 na minha mente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu Deus, era só para entregar um lanche. Aí eu falei, você vai para onde? Ele falou, eu vou para onde o senhor for. Eu falei, meu Deus, tinha mais 1h30 de viagem. Coloquei o homem para dentro do carro, mau cheiro, ele colocou o saco dele no banco de trás. E eu vim com aquele homem, conversando com ele, falando de Jesus. Encostei o carro em determinado momento, orei com ele, ele aceitou Jesus como salvador da vida dele, ele chorou, ele disse que nunca tinha feito aquilo com ele. Muito bem, segui a viagem, cheguei aqui em Tietê, deixei ele na rodoviária, ele me agradeceu, fui para casa, e aí eu tinha que levar a Júlia na cidade. Eu falei assim, Júlia, vamos passar na rodoviária, que eu dei carona para um homem, eu quero ver se ele está lá ainda. Ele disse que está na rodoviária, ele ia pegar outro ônibus, ia para o outro lado. Aquele homem aceitou Jesus, chorou, contou a história dele para mim. E aí eu volto, passo em frente à rodoviária com a Júlia, parei lá o carro e procurando o homem, ele me viu, veio correndo, chegou na porta do carro, ele disse uma palavra para mim que eu nunca mais esqueci. Aliás, para mim não, ele disse para minha filha. Ele disse assim, perguntou para ela como que ela se chamava, ela falou Júlia. Aí ele pôs a mão assim na porta do carro e falou assim, Júlia, o seu pai é um homem de Deus.
E eu gravei isso. Eu nunca mais esqueci disso. Agora, o interessante é que esses dias eu estava estudando esse texto para dar essa lição. Eu falei, Senhor, o que faz a gente ser um homem de Deus? O que faz uma pessoa ser um homem ou uma mulher de Deus? Olha, é óbvio que durante 1h30 eu vim evangelizando, conversando com ele. Mas o interessante de tudo é que se nós quisermos destacarmos para Deus, nós vamos ter que fazer coisas que outras pessoas não fazem. Por quê? Pense comigo. Você acha que eu fui a primeira pessoa que evangelizou aquele homem? Não. Provavelmente inúmeras pessoas falam de Jesus para ele. Provavelmente inúmeras pessoas tenham falado de Jesus para ele. Então quando ele fala assim para a Júlia, o teu pai verdadeiramente é um homem de Deus, não é porque eu falei para ele de Jesus, é porque eu fiz para ele o que Jesus faria. Aliás, eu não fiz por mim, eu fiz porque o Espírito Santo de Deus mandou fazer. Você começa a entender que falar de Jesus para pessoas é muito fácil. Agora, nós fazemos pelas pessoas aquilo que Jesus faria, aí é o grande diferencial. Então, nós somos homens de Deus e mulher de Deus, não é porque nós falamos de Deus. Aliás, até os demônios falam de Deus. Quando nós fazemos aquilo que Jesus faria, aí nós nos tornamos homens e mulheres de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Me ajuda a pregar aí, gente. Dá um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você consegue entender? Porque tem pessoas que, às vezes eu encontro com pessoas que estão frustradas. A pessoa fala assim, nossa, eu falo de Jesus, eu falo, mas eu não vejo pessoas se convertendo, eu falo de Jesus, eu não vejo conversão na minha família. É porque você ainda não começou a fazer aquilo que Jesus faria. Você está fazendo aquilo que Jesus mandou você fazer, que é falar dele. Mas nós não fomos chamados só para falar de Jesus. Nós fomos chamados para fazer o que Jesus fazia. E aí quando eu começar a fazer o que Jesus fazia, eu me torno um homem e você se torna um homem e uma mulher de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Muito bem. Existe uma parábola, você vai abrir comigo, de Lucas, lá em Lucas, capítulo 10. Abra a tua Bíblia comigo. Lucas capítulo 10. Lucas 10. A parábola do bom samaritano. Eu vou resumir para você. A Bíblia diz que disse um homem. Esse homem ele foi atacado por ladrões. E aí ele foi deixado no chão surrado, machucado, exaurido, sem força. Aí Jesus fala que passou um sacerdote, um pastor, um padre, um apóstolo, um bispo. Passou, olhou, tinha muita coisa para fazer e disse assim, eu não posso perder tempo com esse cara, eu tenho meus afazeres religiosos. Esse cara passa, o sacerdote vai embora. Aí Jesus disse que veio também um levítico, um trabalhador da casa de Deus, pode ser um cantor. Esse pessoa olha, vê o cara, fala, não tenho tempo, tenho mais o que fazer, eu preciso ensaiar, eu preciso cuidar de algumas coisas de cunho religiosos e eu não tenho tempo para perder com esse cara. Aí Jesus fala que veio um samaritano, tá? Alguém que não entrava na sinagoga, alguém que não fazia parte do cunho religioso. E na parábola de Jesus, o samaritano pega essa pessoa ferida, põe no cavalo, leva, hospeda e fala assim, cuida dessa pessoa, tá? Tá aqui o tanto de dinheiro, se não der, quando vier, eu acerto
o resto. Aí Jesus está contando essa parábola com um doutor da lei, alguém que supostamente entende de Deus, ou supostamente, porque ele não entendia nada de Deus. E aí, o interessante é que Jesus faz uma pergunta para ele, lá no versículo 36 e 37, Jesus fala assim para aquele doutor, depois que ele conta a história, Jesus pergunta assim: qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí o 37, aquele homem diz assim: disse ele, o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai-te e faz da mesma maneira. Agora, a palavra misericórdia no hebraico quer dizer Shezé. A misericórdia faz parte dos atributos que Deus colocou em mim e em você, sim ou não? Agora, sabe qual será o tamanho de Deus na minha e na sua vida? Sabe como que as pessoas vão medir o tamanho do Deus que você serve? É fácil, eu te respondo. Através da misericórdia que eles verem em mim, que eles verem em você. Sabe por que às vezes Deus se parece tão pequeno na nossa vida, como pareceu para aquele menino quando o pai faz a ilustração do avião? É porque muitas das vezes Deus olha para mim, olha para você, as pessoas olham para nós, e eles não enxergam misericórdia em nós, ou enxergam muito pequeno, aí eles assimilam Deus ao tamanho da nossa misericórdia. É por isso que Jesus fala para ele: qual desses você acha que fez o bem? Qual desses você acha que representou Deus? E o doutor da lei fala assim: aquele que usou de misericórdia. E Jesus fala para ele: então vai você e faz a mesma coisa. Quer representar Deus, meu irmão? Seja misericordioso. Você quer falar para as pessoas da grandeza de Deus? Seja grande com eles na hora de ajudar. Seja benevolente com eles na hora de perdoar. Na medida que a nossa misericórdia se expandir, as pessoas vão ver a grandeza de Deus na minha e na sua vida. Você consegue entender isso? E é interessante que São Francisco de Assis ele disse uma coisa muito peculiar. São Francisco de Assis ele fala assim: pregue o evangelho e, se for necessário, use palavras. Sabia que dá para pregar o evangelho sem usar palavras? Se necessário você usa, mas não tem muita necessidade. Pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Fica de pé, meus irmãos. Quero orar com você. O tamanho de Deus está nas minhas mãos e nas tuas mãos. Nós vamos representar o tamanho de Deus. À medida que as pessoas enxergarem misericórdia em nós, eles vão entender o tamanho do eu sou. Amém? Amém. Fecha teus olhos, curva tua cabeça, nós vamos estar agradecendo a Deus. Amado e soberano Deus, Pai Altíssimo, eu sou. Deus, Tu és o Deus do princípio. O Senhor criou todas as coisas, Senhor. O Senhor colocou em nós os seus atributos. Senhor, o Senhor não fez isso por acaso, Senhor. Quando o Senhor fez isso, o Senhor nos tornou representantes do Senhor aqui na terra. Meu Deus, que cada um aqui nessa manhã, Senhor, saia daqui como embaixadores do Senhor. Que as pessoas, Senhor, possam olhar para a nossa vida e elas possam ver a dimensão de Deus, Senhor. Pai, nos ensina a representar o Senhor de forma correta. Nos ensina, Pai, a ser homens e mulheres coerentes, pessoas compromissadas com a Tua verdade, pessoas que vão ser luzeiros, pessoas que vão ser o sal da terra, a luz desse mundo. Meu Deus, que nós venhamos a aprender, Senhor, como representar o Senhor de forma legítima, Senhor. Deus, tira de nós toda religião.
Tira de nós a necessidade, Deus, de explicarmos que o Senhor é Deus, porque o Senhor não precisa disso. Tu disse lá para Moisés: eu sou. Meu Deus, incute, Senhor, na nossa mente, incute no nosso coração, Pai, quem é o Senhor, para que nós possamos te servir em espírito e em verdade. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Fique com Deus.